Existe sexo ruim? Antes de responder essa pergunta, vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para que você possa ser lembrado ou lembrada assim que vídeos forem postados. Aqui é Carolina Freitas, psicóloga clínica, mestre em psicologia, especialista em sexualidade humana. E o tema dessa semana é: existe sexo ruim? A definição de sexo bom e de sexo ruim, ela vai ser também individual. Lembram de outras perguntas que eu já trouxe aqui? O que te excita? O que é sexo para você? Por que você faz sexo? Mas hoje nós vamos pensar em dois mitos que colaboram para essa questão do existir um sexo ruim. Fala-se muito que sexo se faz, mas não se fala. E fala-se também que a hora que for acontecer, vai acontecer naturalmente, que o prazer vai chegar naturalmente, porque sexo é assim mesmo. Então vamos ao primeiro mito: comunicação. Comunicação é um fator super importante em qualquer relacionamento, seja ele afetivo sexual, seja ele familiar, seja ele profissional. Então aqui também na atividade sexual, é importante falar sobre sexo, falar do que se gosta, falar daquilo que não gosta, falar da possibilidade de realizar fantasias. Isso tudo é importante para que o casal se conheça e se conecte. É a intimidade, é essa conexão, é esse conhecimento que vai favorecer com que o sexo, vai fazer com que o sexo seja um bom sexo, que ele seja prazeroso. Então aqui a gente pensa em comunicação, intimidade, em conexão, para que se tenha um bom sexo. Então quer dizer que o sexo casual necessariamente é um sexo ruim? Não. O sexo ruim, ele não vai estar ligado a uma primeira vez apenas. A gente tem também a questão de primeiras vezes não serem um sexo tão bom. O que acontece então quando a primeira vez no sexo não é bom? A gente tem o quê? Expectativa, a gente tem nervosismo, preocupação com desempenho, ansiedade, lembra? A gente já conversou sobre ansiedade sexual. Se você ainda não assistiu, a gente tem 2 vídeos. Você dá um pause aqui, vai lá, assista e depois volta pra gente continuar conversando sobre sexo bom e sexo ruim. Então esses 3 pontos são dificultadores de um bom sexo numa primeira vez. Mas se tiver conexão, comunicação, intimidade, pode-se sim ter também um bom sexo numa primeira vez, que é o que favorece um bom sexo nos sexos casuais. Então, algumas definições do que é um sexo ruim, que eu já ouvi de várias pessoas e fiz um compilado aqui para vocês. Sexo ruim é um sexo desconfortável. Sexo ruim é um sexo disperso. Sexo ruim é um sexo sem diversão. Isso mesmo. Sexo é brincadeira entre adultos. Também, se não há comunicação fora da cama, se não tem um relacionamento legal fora o sexo, provavelmente também não será um sexo prazeroso, não vai ser um sexo ali gostoso. Então, se não há consentimento livre e esclarecido, também é o sexo ruim. E se você insiste em fazer algo que a pessoa já disse a você que não gosta, ou que a pessoa faça em você que você já disse também que não gosta, também vai tornar o sexo desagradável, o sexo ruim. E um ponto sempre trazido aqui no consultório, talvez o campeão aí do sexo ruim, é inacreditável, mas a gente está falando de higiene, de tomar banho, de lavar a região genital, de lavar o corpo todo, para que possa ter trocas corporais, fluidos, sabores, gostos. Lembra? A gente usa todos os sentidos na atividade sexual. Então, cheiro, olhar,
gosto, as sensações, o toque, tudo isso vai fazer parte da relação sexual. Então, uma higiene ela é sempre bem-vinda, inclusive para sua saúde sexual. E também o que se diz e o que se ouve no ato sexual é importante. Para ser um sexo bom, precisa ser conversado. O que eu gosto de ouvir, o que eu gosto de falar, como é que eu gosto de sentir, o que me dá prazer, o que não me dá prazer. Por isso que as definições de sexo bom e sexo ruim são definições individuais. Mas a gente tem aqui alguns pontos já para você ir pensando sobre o sexo ser bom ou ruim para você. Lembrando que para você poder ter a sua definição, você tem que saber o que te excita, saber do que você gosta, saber do que você não gosta e principalmente você faz sexo por quê e pra quê. Então, voltando aos 2 mitos sexuais que eu trouxe no início da nossa conversa, vamos voltar à comunicação, a questão do se faz sexo sem se falar sobre sexo, e na verdade é preciso falar sobre sexo, é preciso se comunicar. É um ponto fundamental para que um bom sexo seja feito. Então, conseguir falar sobre sexo, o que acontece na vivência sexual, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu gostaria, né? Se a gente pensar em fantasia sexual, isso tudo vai diminuindo o tabu em se conversar sobre sexo na relação, vai melhorando a intimidade sexual e com isso os prazeres. Então, o tema sexo, ele vai ficando mais leve na relação, vai ficando mais gostoso de se fazer sexo e assim de ter um bom sexo, uma vida sexual divertida e prazerosa. E o outro mito sexual de que sexo não precisa ser aprendido, ele vai acontecer naturalmente, ele também precisa ser repensado. Porque sexo, atividade sexual é um comportamento. Então eu posso sim aprender como me satisfazer sexualmente, o que eu gosto mais, o que não me dá prazer. À medida em que eu vou me conhecendo o meu corpo, vou conhecendo o que me estimula, o que me agrada, o que me leva ao prazer. E isso eu levo para a relação com a outra pessoa. Né? A gente está aqui dentro de uma cultura heteronormativa em que tem a expectativa de que o homem é quem vai ensinar a mulher porque ele sabe o que é sexo por ser homem e que a mulher vai aprender sexo com esse homem porque ele sabe o que é o sexo. Esse sexo é bom para quem? Esse homem está aprendendo sexo onde? Então a gente precisa repensar o que tem sido construído socialmente. Todo mundo precisa aprender o que é sexo, o que é atividade sexual, o que é consentimento, exploração de corpo, o que cada um gosta, o que cada um não gosta, como é que isso vai levar para a relação, independente de orientação afetiva sexual, identidade de gênero, como é que vão ser essas trocas. Porque o sexo gostoso, aquele que traz prazer, que traz intimidade, que traz conexão, é o que complementa aí a saúde como um todo. Uma boa saúde sexual favorece uma boa saúde mental, que favorece também uma boa saúde física. Então quer dizer que eu posso aprender e posso melhorar a minha vida sexual? Sim, você pode. Primeiro passo é você entender que você tem direito sim a querer uma vida sexual saudável e satisfatória. Então você buscando esse prazer, tendo essa comunicação, você consegue caminhar nesse processo de uma vida sexual saudável, de uma vida sexual com sexo bom e não com sexo ruim. Veja, eu não estou falando aqui de performance, de desempenho, estou falando de aprendizado, de autoconhecimento, de conexão. E a gente aprende tudo isso através de quê? Através da comunicação. Então é preciso sim falar sobre sexo para fazer sexo e é preciso sim aprender sobre comportamentos sexuais, sobre atividades sexuais, até para eu poder falar do que eu gosto e do que eu não gosto. Isso é o que vai fazer a diferença entre um sexo bom e um sexo ruim. Até porque a gente também está falando de consentimento, porque
que eu topo, o que eu não topo, quando eu não topo, com quem eu topo ou eu não topo, com quem que eu posso falar sobre fantasias sexuais, sobre o que eu desejo na cama. Eu preciso saber disso para poder levar tudo isso para a relação. Então a ideia dessa nossa conversa hoje é dizer que sim, pode existir um sexo ruim e que sim, pode existir um sexo bom e um sexo muito bom. Você precisa aprender sobre sexualidade, sobre seu corpo, sobre consentimento, sobre prazer. E isso é importante no dia a dia, ter uma saúde sexual satisfatória e plena, que aí você vai ter também uma saúde mental e uma saúde física que vão contribuir para o seu bem-estar. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. A minha ideia é trazer para vocês aí sexo enquanto algo bom, enquanto saúde, enquanto autocuidado. E relacionamento, as conexões vêm daí. Por isso, o consentimento sempre. Obrigada por estar comigo até o final do vídeo. Espero vocês na próxima semana. Até lá!